E não é spoiler, mas você vai acabar a leitura desse livro aqui pensando, ué, mas a autora esqueceu de revelar a identidade do Homem de Giz. E aí você vai pensar, e pensar, e pensar, e quando você sacar, a sua mente explode. Oi, leitores! O Homem de Giz tem uma vibe que é uma mistura boa de eu sei o que vocês fizeram no verão passado com It, a Coisa, mas chega em um determinado ponto do livro que a gente começa a perceber onde termina a inspiração e começa o talento e as ideias da própria autora. É um livro bastante controverso porque muita gente gostou, muita gente se decepcionou e eu tô aqui para dar minha sincera opinião e sem spoilers sobre a minha primeira leitura da C.J. Tudor. Antes, eu quero avisar para quem ainda não sabe que eu tô com um brechó literário lá no site da Shopee, vendendo por no máximo R$20 os meus livrinhos semi-novos. São livros super conservadinhos e eu vou estar sempre atualizando e inserindo livros novos com o tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso alguém tenha interesse em dar uma olhadinha nos livros e comprar. E claro, quero pedir para você também seguir o @feitaleitora lá no Instagram, é o Instagram do canal e eu tô sempre postando minhas leituras atuais por lá e sempre avisando quando tem conteúdo novo aqui no YouTube. E eu preciso muito do apoio de vocês por lá, então vocês são super bem-vindos. Bom, aqui nós temos como protagonista um homem, que é o Ed. Ele é um professor de inglês ali na casa dos 40 anos e ele tem um passado um tanto interessante, para não falar bizarro. Ele mora numa pequena cidade, Underbury, desde a infância. E nessa cidade, nos anos 80, mais precisamente nos anos de 86, aconteceu um assassinato macabro que nunca foi totalmente esquecido. Com o passar do tempo e das gerações, as pessoas ainda relembravam e passavam para frente, tipo como boatos. Alguns detalhes perdiam a nitidez, outros eram acrescentados, mas como uma espécie de lenda ali naquela cidade, nunca foi algo esquecido. Uma garota foi assassinada e todos os seus membros foram separados do corpo, inclusive a cabeça, que nunca foi encontrada. Quem encontrou o corpo foi Ed e seus 3 amigos na época inseparáveis. E como que eles encontraram esse corpo? Porque a partir do parquinho onde eles sempre brincavam, eles encontraram pistas a giz de homens palitos indicando o local onde o corpo da garota estava. Só que esses homenzinhos de giz era uma brincadeira interna que somente o Ed e o grupo dele entendiam. Cada amigo tinha uma cor de giz e eles desenhavam nas calçadas, em frente à casa um dos outros e pelo bairro, símbolos com mensagens que somente eles entendiam o significado e somente eles. 30 anos depois, em 2016, que é o ano atual da nossa história, Ed carrega muitos fantasmas de tudo o que aconteceu. E apesar de ter seguido a vida, mesmo que na mesma cidade, na mesma casa da infância, ele guarda ali segredos e detalhes desse assassinato num lugar da mente onde a gente nunca espera visitar. Mas tudo vem à tona quando um de seus amigos de infância volta para a cidade com uma proposta de fazer um livro ou até mesmo um roteiro para a TV sobre o que aconteceu 30 anos atrás ali em Underbury. Dias depois, esse amigo some, é encontrado morto e junto com o corpo a polícia encontra um pedaço de papel com o desenho de um homenzinho de palito e um pedaço de giz, mas não só ele, como o Ed e todos daquele antigo grupo também receberam. Essa é a nossa premissa e eu preciso começar dizendo para vocês que eu adorei o livro e como um bom thriller psicológico, ele entrega. Então aqui a gente vai ter a visão do Ed adulto, lidando com culpa, sentimentos e memórias que ele tentou enterrar durante todos esses anos. E assim como o pai, ele tá com indícios de mal de Alzheimer e sem esposa, sem filhos, ele é totalmente sozinho. Tá morando com a sua inquilina, a Chloe, uma jovem de 23 anos que aluga um dos quartos da casa dele, por quem ele é apaixonado. Inicialmente é uma personagem um tanto ali solta na história, meio perdida, mas conforme a leitura, o papel dela vai ficando mais claro. O Ed, mesmo aos 12 anos, ele sempre foi uma pessoa meio mórbida e com gostos bem diferentes. Ele foi uma criança cleptomaníaca que gostava de colecionar coisas de outras pessoas. E isso, bem no final da história,
faz um sentido absurdo, assim, de explodir a nossa mente mesmo. E isso, pra mim, é um dos pontos mais altos sobre o livro. Tudo faz sentido. Mas não na hora. Faz sentido depois que você fecha o livro, você finaliza a história e começa a relembrar pequenos detalhes de tudo que você leu. Nenhum personagem tá aqui à toa. Todos têm seu peso, têm seu papel e eles todos são especialmente essenciais para a trama. Até aqueles que passam despercebidos em 1986. Em 2016, quando tudo vem à tona, a gente percebe que eles eram mais relevantes do que aparentou. A narrativa do livro é intercalada entre 2016 e 86, quando ele tinha apenas 12 anos e bem antes da garota ser assassinada, e é o período da história que é mais parecido com It do King. A gente tem aquela cidade pequena, onde tem aquela ganguezinha de melhores amigos, sendo 4 garotos e uma garota. Coisas estranhíssimas começam a acontecer, e onde It vai para um lado mais sobrenatural, aqui a gente vai para um lado bem mais misterioso. Eu nunca li It, mas eu já assisti aos 2 filmes e eu adoro muito eles, então sim, concordo que existe uma inspiração. Mas aí eu me pergunto, que autor contemporâneo, ainda mais de suspense e terror, que não se inspira no King? Não é passar pano, gente, mas é como eu disse no início do vídeo, eu consegui sentir aonde que termina a inspiração e começa as ideias da própria autora. Mas, apesar de eu ter adorado o livro, eu não acho que foi um livro 5 estrelas, porque não é um livro perfeito. E um livro 5 estrelas pra mim é um livro que não tem mais pra onde ir, que ele não poderia ser melhor. E ali, no começo do final do livro, foi a minha parte mais surtada da leitura e ao mesmo tempo foi o motivo de eu não ter dado 5 estrelas pra ele. Perto do final, a gente tem muitas pistas falsas. E quando nós, leitores e o Ed, temos certeza de que tá tudo indo para um determinado desfecho, dá tudo errado e o caminho é outro, e isso acontece algumas vezes durante o livro. No fim, eu sofri de pura agonia perto do final desse livro. Tava chegando nas últimas 50 páginas e tinha muitas pontas soltas. A autora tava respondendo algumas perguntas, mas ela tava abrindo outras e... gente, foi um surto e eu simplesmente amo quando isso acontece, quando eu surto com o livro. Porém, eu achei que perto do final a trama fica bastante confusa, principalmente quando ela tenta fechar essas pontas soltas. Eu queria poder falar mais? Queria, mas aqui a gente não dá spoiler. Então é isso. Eu acredito que são pequenos detalhes que quem não tem muita bagagem com thrillers não vai se importar muito, mas quem já leu thrillers realmente bons sente e sabe onde o livro poderia ter sido melhor. Mas aí eu também penso que O Homem de Giz foi o livro estreia dessa mulher como autora. E para um livro estreia, esse livro é maravilhoso. A primeira coisa que faz a gente querer ler e ler e ler compulsivamente é que o Ed, ele tem uma visão retrospectiva da história. Então, ele tá em 2016, contando pra gente, leitor, todos os acontecimentos que antecederam a ideia dos homenzinhos de giz do grupo, quem era a garota que morreu, o assassinato e por que esses homenzinhos de palito de giz estavam desenhados perto ou no mesmo local sempre que algo de ruim acontecia naquela cidade, inclusive no assassinato macabro. Ele tá contando pra gente e sempre acrescenta um comentário dizendo que algo ruim viria depois. E a maioria das cenas dos anos 86 acaba assim, com ele deixando no ar que não importa o quão ruim fosse a situação, as coisas piorariam. E isso acaba fazendo a gente querer ler mais e querer saber e descobrir o que vai acontecer com aqueles personagens. O jeito que a narrativa de passado e presente é intercalada nesse livro, pra mim, é um dos mais inteligentes, de verdade. Realmente instiga o leitor e, pra mim, tornou o livro muito viciante. Eu não dei 5 estrelas para O Homem de Giz, eu dei 4,5, mas eu favoritei o livro porque foi, sim, uma das minhas melhores leituras de 2021. Eu realmente surtei com a leitura desse livro e tinha momentos que eu fechava o livro, dava uma pausa e eu ficava olhando para a parede igualzinha o meme da Nazaré, porque chega um momento que tudo nessa história dá um nó na sua cabeça. Todos os detalhes, todas as pistas, as falsas inclusive, todos os personagens, porque nenhum é irrelevante. E aí você surta. Eu tô preparadíssima para C.J. Tudor se tornar a minha autora de thrillers favorita, porque
eu não tenho uma, mas eu só posso torná-la oficial depois que eu ler o que aconteceu com N, as outras pessoas e Garotas em Chamas. Nessa ordem. Me diz aqui nos comentários como foi a sua experiência com o Homem de Giz e se você ainda não leu, me diz se você tem um interesse, principalmente depois da minha resenha. Eu confesso que eu tô bem ansiosa pra ler o que aconteceu com Anne, porque foi o próximo que ela escreveu e eu tô querendo conhecer a escrita da CJ na ordem de publicação. Então, se você já leu os livros dela, me diz aqui nos comentários qual é seu favorito e por quê. Antes de vocês irem para o próximo vídeo, eu quero muito pedir para vocês avaliarem esse aqui para mim, porque o feedback de vocês é importantíssimo. E se você ainda não é inscrito e curtiu o conteúdo, se inscreve e me ajuda a chegar à minha meta de 1000 inscritos até o fim desse ano. E se você que já me acompanha, primeiramente, muito obrigada. E eu peço que indique o meu canal para seus amigos leitores e você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. Obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que a gente se veja no próximo vídeo do canal e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!